Bom, pessoal, então vamos começar aí mais uma live aqui do nosso YouTube, né? Aqui da nossa segunda-feira. E hoje o tema da live é desfoque de fundo, também conhecido aí popularmente como buquê, né? Muita gente conhece o desfoque de fundo como buquê. Pessoal, antes de começarmos aí a nossa live, eu preciso dar um recado para vocês. Nos dias 27, 28 e 29 deste mês agora, vai rolar a Semana da Fotografia Criativa, um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou mostrar para vocês os segredos dessa minha fotografia, tá bom? Dessa fotografia criativa, desses ensaios lúdicos que eu faço. Eu vou mostrar para vocês que muitas vezes a resposta para aquilo que almejamos na fotografia é a nossa própria fotografia, é a qualidade da nossa fotografia que deve ser o carro-chefe em tudo que fazemos, no marketing, tudo que nós, no estudo, né? Tudo que diz respeito à fotografia, a gente tem que prezar primeiramente pela qualidade. A gente tem que fotografar acima da média para que tudo aí contribua, né, para o nosso sucesso aí na fotografia, tá bom? Então, dia 27, 28 e 29 desse mês aqui, tá? Tem um link na descrição aqui desse vídeo, você vai entrar nesse link, vai deixar o seu nome e e-mail e já vai estar automaticamente aí inscrito no evento, tá bom? E aí eu vou mandando e-mail para vocês para lembrar desse nosso evento, tá bom? Pessoal, então, hoje nós vamos falar aí, né, do famoso aí buquê, do famoso desfoque de fundo. Vamos entender aí porque muitas vezes nós conseguimos um bom desfoque, às vezes nós não conseguimos, às vezes nós compramos uma lente porque todo mundo fala que faz um desfoque e nós vamos tentar fazer e não conseguimos aí o desfoque, né? E aí nós não entendemos por quê. E hoje nós vamos ver aí o que acontece, tá bom? Deixa eu ler aqui se chegou mais alguma galera aí. Jéssica Marques falou que para fazer um curso presencial contigo, show de bola. Olá, boa noite, Valmir Reis, Maurício, boa noite, nobre Roberto, já estou estudando fotografia no Senac, show de bola. Roberto, suas aulas são top, valeu, meu amigo. Bom, galera, como sempre, né, eu tenho aqui do meu lado o meu monitor, tá? É por isso que eu olho para cá. Antes, quando eu fazia a transmissão com a webcam que ficava bem perto, eu deixava bem de lado aqui. Agora eu estou fazendo com a DSLR, tá? Pega um ângulo um pouco mais aberto, eu tenho que deixar ele mais afastado, senão ele fica na minha frente. Então eu tenho que olhar de lado aqui para ler, tá, os comentários e também ler aí as minhas anotações, tá bom? Para não perder aí nenhuma parte da aula para vocês, tá bom? Então eu vou aí começar o nosso tema de hoje, tá? Vou pegar aqui a minha colinha e olha só, tema de hoje: desfoque de fundo ou buquê. O desfoque de fundo ou buquê, como também é conhecido, é consequência de uma variável na fotografia chamada profundidade de campo, ou a falta dela. Na verdade, é a falta dela, né? A profundidade de campo é a parte da imagem que está em foco. Então, se a profundidade de campo existir em uma grande escala, não vai ter desfoque. Então, quando a profundidade de campo é rasa, é pequena, né? Aí caracteriza aí o desfoque de fundo ou também o desfoque da frente, mas a gente nunca põe nada na frente da imagem, né? É sempre para trás. Então, o desfoque é de fundo. Mas se tiver algo na frente também, um tronco, um galho, qualquer coisa, também vai ficar desfocado. Por quê? Porque é a falta da profundidade de campo que leva ao desfoque de fundo, tá? De fundo e também de frente, tá bom? Existem duas principais variáveis que interferem diretamente na profundidade de campo e, consequentemente, no desfoque
de fundo. E são elas a abertura do diafragma e a distância do objeto. Então, pessoal, olha só. Essas duas variáveis, a abertura do diafragma e a distância que você está do objeto, são as variáveis que têm a influência direta no desfoque de fundo, tá? Existem algumas outras variáveis que podem influenciar o desfoque de fundo, mas não diretamente, tá? É indiretamente e não são tão específicas, né, quanto a abertura do diafragma e a distância do objeto. Então nós vamos abordar aí nessa live de hoje essas duas variáveis, tá? A abertura do diafragma e a distância do objeto, tá bom? A abertura do diafragma. O diafragma é um componente que existe dentro da lente que tem a função de controlar a luz que entra na câmera e atinge o sensor. Pessoal, o diafragma, na verdade, ele é um componente que existe dentro da lente e ele abre e fecha. Ele controla uma abertura dentro da lente, onde a luz passa. Então, quanto mais ele abre, mais a luz passa. Quanto mais ele fecha, menos a luz passa. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma lente aqui bem antiga da Nikon, que eu tirei até o elemento frontal dela aqui, para não dar reflexo e ficar fácil de mostrar para os alunos, né? O funcionamento do diafragma. Então, se vocês observarem aqui na frente, eu vou colocar aqui bem na minha frente para ficar um fundo branco para vocês verem. Ó, eu vou abrir o diafragma dessa lente. Se vocês observarem, lá no centro da lente, tem uma passagem de luz bem pequena. Eu vou abrir e olha só como aumentou, né? Ó, fechando e abrindo. Este é o movimento da abertura do diafragma. Sabe quando você altera o número F na sua câmera? F1.8, F2.8, F4, F5.6, F7.1 e vai fechando até chegar em F32, né? F22, dependendo da lente, né? Cada uma aí tem uma abertura mínima, tá? E cada uma também tem a sua abertura máxima. Então, o funcionamento do diafragma, onde passa a luz, é este, tá bom? À medida que você altera o número F na câmera, ele altera aí a abertura do diafragma. Dá para ver, né, pessoal? O diafragma abrindo e fechando? Escrevam aí para mim, se dá para ver legal isso aqui. Acontece que o controle da luz é uma das funções do diafragma, mas ele desempenha outra função muito importante, que é o controle da profundidade de campo. E é essa variável que nos interessa nessa aula. Quanto mais aberto o diafragma, menor a profundidade de campo e, consequentemente, maior o desfoque. Então, olha só, pessoal, essa parte que eu expliquei para vocês da passagem de luz não é o que importa para a gente nessa aula, tá? Se vocês tiverem interesse em aprender isso, eu tenho vídeos aqui mesmo no meu canal, onde eu mostro, tá? Inclusive, eu tenho um curso básico de fotografia, onde eu ensino com detalhes a passagem de luz pelo diafragma. Mas hoje, para nós, o que vai interessar aqui é a profundidade de campo, é a atuação da abertura do diafragma no desfoque e não na luz, tá bom? E quanto maior, né, essa abertura, como eu disse para vocês, ó, maior é o desfoque de fundo, tá? Eu vou mostrar aqui um slide para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha só, eu tenho em cima no desenho uma lente com abertura f1.4 e embaixo uma lente com abertura f5.6.
E eu tenho representado nos bonecos a profundidade de campo, tá? Então, olha só, onde a minha lente está aberta em f1.4, eu tenho uma profundidade de campo mínima, que é o gráfico de cima, tá? E aonde a lente está em f5.6, ou seja, o diafragma fechou, eu tenho uma profundidade de campo maior e tenho mais objetos em foco, enquanto em cima eu tenho menos objetos em foco. E se vocês notarem, os objetos da extremidade, na f1.4, está muito mais desfocado do que na f5.6, tá? Então, essa é a atuação aí do diafragma no desfoque de fundo, tá bom? Por essa razão, lentes claras têm maior desfoque de fundo do que lentes escuras, pois elas conseguem atingir maior abertura. Vamos ver na prática? Ó, eu mostrei para vocês, tá? Essa lente aqui, ela é uma lente bem antiga da Nikon, tá? É uma 2870 f3.545. É uma lente que ela não é tão escura como uma 1855, por exemplo, mas ela é uma lente considerada escura, porque ela é 3.545, tá? Então, se vocês observarem a abertura dessa lente, vocês vão ver aí que ela tem um determinado grau de abertura. Agora eu vou mostrar para vocês uma 50 f1.8. Olhem para a passagem de luz e eu vou abrir o diafragma dela. Olha só, a diferença de abertura, não sei se vai dar reflexo, mas eu acho que não. Olha a diferença de abertura, pessoal, da 50 para a lente anterior, que foi uma 2870. Gente, eu vou contar uma curiosidade para vocês aqui, um off. Eu vim da Canon. Faz tempo que eu migrei para Nikon, mas até hoje eu viro a baioneta para o lado da Canon. É uma coisa. Eu vou trocar a lente, eu tento virar para o lado contrário, porque a Canon gira para um lado e Nikon para o outro. Complicado, né? Aprendi com o Canon, depois fui para Nikon, acabou nisso aí. Mas dando a continuidade aqui, eu tenho mais um slide para vocês aqui, tá? Olha aí no desenho, no slide, a diferença de abertura de uma lente para outra. Por isso, a 50 é considerada uma lente clara, ela passa muito mais luz do que uma lente zoom, né, considerada escura. Tem uma diferença absurda aí na abertura máxima, né? E, consequentemente, essa grande abertura também provoca aí a menor profundidade de campo, tá bom? Vou voltar aqui a imagem para mim e vamos dar sequência aqui. Então sabemos que quanto mais aberto o diafragma, menor a profundidade de campo, certo? E será mesmo que a profundidade de campo interfere no desfoque? Ou isso que eu estou mostrando para vocês aí é apenas gráficos e na prática não tem nada a ver? Vamos conferir? Tenho mais um slide aqui para vocês. Olha só esse slide. Eu tenho na minha primeira imagem, da direita, uma foto feita em f11. E se vocês observarem, está tudo em foco. Foi feito com a mesma lente, tá, pessoal? Então, se vocês observarem aí, em f11 eu tenho praticamente tudo em foco, apesar de estar perto do objeto, o que dificulta também a profundidade de campo, né? Reduz aí a profundidade de campo. Então, em f11, dá para identificar praticamente tudo nessa foto. Em f5.6, o meu desfoque lá no fundo já está um tanto mais intenso, né? Ainda não é um desfoque forte,
mas já tem um desfoque lá nas canetas do fundo, nos photobooks lá, começa a desfocar. A câmera Canon que está atrás, já não dá para identificar muito bem qual é a câmera, né? É que a gente sabe que é uma Canon, então a gente consegue identificar. Mas para um leigo já não conseguiria ler aí o Canon, né? E a Nikon, que está mais perto ali, ela está aí ainda dá para ver bem aí que câmera é, né? Agora, olha em f1.8. Lá no fundo já não tem mais nada identificável, né? Já derreteu o fundo. A Canon, a câmera T3i que está lá atrás, também já está praticamente, não tem como nem identificar que é uma câmera, né? É algum objeto, mas não dá para saber o que é. E a Nikon, que está mais um pouco ao fundo, né, próximo aí do foco da pelúcia, também já dá para ver que é uma câmera, mas não dá para identificar nem a marca da câmera, né? Então tá aí a diferença de profundidade de campo em relação à abertura do diafragma, né? Na prática, tá? Vocês podem ver que tem aí realmente a diferença na abertura do diafragma. Então, deixa eu voltar aqui para minha imagem. Então, como vocês viram aí, a abertura do diafragma ela é fundamental no desfoque de fundo, quando você quer uma imagem desfocada. Por isso, lentes claras, né, consideradas claras, elas são aí as lentes mais indicadas para desfoque de fundo, tá? Por quê? Porque as claras são as lentes que abrem bastante o diafragma, 1.8, 1.4, tem 1.2, né? Desfoca aí absurdamente o fundo. Por quê? Porque deixa a profundidade de campo bem rasa, bem pequena, né? Consequentemente, pode errar foco, né? Pode ter algum efeito aí indesejado, como fazer o foco no olho e a ponta do nariz ficar fora de foco num retrato fechado, né? Mas aí você controla, fecha um pouquinho o diafragma e vai controlando aí a abertura e, consequentemente, a quantidade de foco que você quer fazer, de desfoque, né, que você quer fazer aí na sua fotografia, tá bom? Vamos continuar aqui. Uma observação aqui que eu coloquei, tá, pessoal? Não faz muito parte do tema, mas eu coloquei essa observação porque eu sei que muita gente faz confusão, tá? O termo lente clara e lente escura refere-se à quantidade de abertura que o diafragma consegue aí na sua máxima abertura, tá? Não significa que uma lente clara faça uma foto clara e uma lente escura faça uma foto escura, tá? Significa que uma tem capacidade de absorver mais luz e a outra menos. E o que determina uma foto clara ou escura é a fotometria, a razão entre velocidade, abertura e ISO. E se vocês quiserem aprender mais sobre isso, façam uma busca aí no meu canal, que tem muito conteúdo também a respeito disso. Tá bom? Então, sabemos agora que a abertura do diafragma tem influência direta no desfoque de fundo. Mas e a distância? Onde entra a distância nessa parada toda? Né? Eu comentei que a distância é também um item, né, fundamental aí no desfoque de fundo. E onde é que entra a distância aí nessa equação? Vamos ver isso? Olha só, entender a distância é bem simples. Quanto mais distante você está do assunto, maior a sua profundidade de campo. E quanto mais perto você está do assunto, menor a profundidade de campo. Vou rodar um slide que é para ilustrar e fica muito mais fácil de aprender. Olha só, naquele slide anterior, pessoal, nós tínhamos uma abertura em f5.6 e outra em f1.4. E as câmeras estavam à mesma distância
do objeto. Aqui nós temos a mesma abertura, f2.8 nas duas câmeras, só que nós alteramos a distância em que a câmera está do objeto. Então, observem que no gráfico de cima, eu aproximei a câmera e a profundidade de campo diminuiu. Eu tenho uma profundidade de campo curta, pequena e muito desfoque nas extremidades. E na ilustração de baixo, eu afastei a câmera do objeto. E eu tenho o quê? Eu tenho maior profundidade de campo, tá? A profundidade de campo aumentou, mas é porque eu afastei a câmera e não mexi na abertura do diafragma. Agora, pessoal, olha só. Eu vou fazer aqui um comentário com vocês. Eu vou mostrar mais um slide aqui, para a gente ver isso aqui na prática, e depois eu faço esse comentário que eu ia fazer, tá? Eu espero que eu não esqueça. Vou colocar aqui o outro slide, para a gente ver na prática. Então, na prática, isso que eu acabei de mostrar para vocês ali no gráfico, é mais ou menos isso aqui, ó. Eu estou longe, eu estou com uma cinquentinha aqui também, estou em f1.8. Eu afastei da pelúcia e fiz o clique. E olha só, eu tenho foco lá no fundo, na câmera do fundo um pouco, né? Dá para identificar que é uma câmera. Pode aí, não dá para ver a marca, mas dá para identificar, né? Dá para ver que tem livros lá no fundo. No caso, não são livros, são álbuns fotográficos. Tem um porta-caneta. E aí eu cheguei perto, na segunda foto. Me aproximei e fiz o clique. E olha, com a mesma abertura, tá? Sem mexer no diafragma. E olha como é que ficou aí o fundo, né? Se você observar com cuidado, você vai ver que o laço da pelúcia atrás da cabeça dela já está sem foco. A orelha da pelúcia já está sem foco, porque reduziu a profundidade de campo e, consequentemente, desfocou aí o fundo com mais intensidade, com força mesmo, né? Agora, eu vou fazer um comentário com vocês, uma observação que eu vejo aí, né, que eu comentei, e que eu vejo a galera errando com a cinquentinha, tá? A pessoa ouve falar que a cinquentinha é uma lente excelente para desfoque. E aí ela compra a cinquentinha e vai lá e faz foto de corpo inteiro das pessoas, afastada das pessoas. E aí ela não consegue esse tal desfoque de fundo. E ela não entende por quê. Poxa, todo mundo fala que a cinquentinha é boa para desfoque e eu não consigo. Acontece, pessoal, que mesmo a 50 milímetros, que é uma lente boa para desfoque, quando você afasta, ela cai neste problema aqui. Tá? Você afastou, você aumenta a profundidade de campo. E a cinquentinha, mesmo ela tendo uma abertura muito boa, que é de 1.8, ela não consegue aí desfocar o fundo, tá? No caso aí, para você conseguir desfoque de fundo, precisa ser uma lente muito tele. Tem que ser tipo 135 para frente, né? Porque mesmo você afastando, você consegue uma profundidade de campo menor devido à lente ser tele, objetiva, tá? Então, às vezes a pessoa não sabe usar a 50. 50 ela desfoca muito. Mas, por exemplo, se você fotografar uma criança, onde você consegue chegar mais perto, quanto menor a criança, mais ela vai desfocar o fundo. Você fazer um retrato de meio corpo, tá? Então, todo equipamento tem a sua limitação, né? Cabe a nós, o fotógrafo, conhecer as limitações do nosso equipamento, né? E saber aí usar, explorar o máximo, né? Tirar o máximo aqui das nossas lentes, da nossa câmera também, né? Não só da lente, mas enfim, de todo o equipamento, beleza? Deixa eu ver aqui o que mais nós temos aqui.
E o desfoque de fundo tem muito peso na hora de definir o seu estilo, a sua linguagem fotográfica. Há quem não goste do desfoque e há quem goste. Existem composições que pedem profundidade de campo, como por exemplo aí fotos de produtos, né? Fotos de natureza. Existem composições onde a profundidade de campo é indiferente, tá? Você pode ou não desfocar o fundo, não vai fazer muita diferença na composição. E existem composições onde o desfoque de fundo faz toda a diferença. Então o desfoque de fundo, para alguns fotógrafos, pode não ser importante. Eles preferem o fundo focado e fazer a composição com o fundo. Outros não ligam se vai desfocar, se não vai, e outros focam aí no desfoque, olha que redundância, né? Mas focam no desfoque. E cada um tem seu estilo. Nenhum é certo, nenhum é errado. Né? Eu já ouvi gente falar assim que quem não sabe compor, desfoca o fundo. Não é uma besteira isso aí. Porque até mesmo para desfocar o fundo, você tem que pensar na sua composição. Porque não é qualquer foto que fica bonita desfocando o fundo. Não é qualquer fundo que fica bonito desfocado. Né? Tem que ter ali algum sentido naquele fundo para ficar uma imagem bem agradável. Eu vou mostrar aí alguns exemplos, né, para vocês e vou comentando, tá bom? Deixa eu ver aqui. Olha só. Essa aqui é uma composição onde é necessário focar o fundo, né? A noiva queria mostrar esse lugar, essa chácara que ela tinha alugado, que era muito bonita, por sinal. Então eu fiz essa e várias outras fotos com aí o fundo em foco, né? Para me mostrar aí o que ela queria, né? O que ela queria mostrar, tá bom? Essa aqui é a mesma noiva, tá? Aqui já é uma foto, pessoal, que tanto faz desfocar ou não o fundo, né? O importante ali era aquela árvore que está atrás ali, né? Fazendo esse desenho no véu, né? Que eu queria focada, né? E a árvore está perto aí, não precisava tanta profundidade de campo. Mas a vegetação que está mais distante eu poderia focar ou não, né? Como eu não tinha espaço para usar uma tele, eu tive que optar aí por fazer tudo em foco. Mas é uma foto que praticamente não tem diferença aí, um fundo focado ou não, tá? Já essa foto, que é do mesmo casamento, eu peguei 3 fotos de casamento, tá, pessoal? Hoje o meu foco é mais ensaio, mas eu peguei essas de casamento porque nessa tinha as três possibilidades, tá? Então eu peguei aí essas 3 fotos. Aqui é a daminha, né? Entrando, e aqui uma foto onde o desfoque de fundo fez toda a diferença. E a gente estava fotografando, como vocês podem ver aí, no sol a pino. E sol a pino é difícil de controlar, tá, pessoal? Por isso o olho dela fica meio assim, querendo fechar, porque o sol estava forte, tá? Mas notem aí o desfoque de fundo. É muito legal, tá? Pena que aquela cerimonialista ficou lá atrás, né? Mas fazer o quê? A gente não tem controle sobre tudo, né? Desfocado assim também não chega a ter tanto peso, né? Vamos ver mais algumas aqui, tá? Olha só, agora aqui é ensaio fotográfico, que é a minha praia atual, tá? Ensaio, pessoal. Eu uso e abuso do desfoque. Eu boto desfoque mesmo, sem dó. Então, olha só. Essa é uma foto minha com o fundo bem desfocado, tá? Vamos ver mais uma aqui. Essa aqui é uma gestante, também desfoquei o fundo aí, sem dó, tá? Essa moça é uma fotógrafa, tá, pessoal? Se vocês observarem a tatuagem que ela tem na perna, é uma câmera fotográfica enrolada com umas rosas, assim, uma tatuagem bem bacana. Ela fotografa cavalos. Muito legal o trabalho dela. A infantil, então, nem se fala, né, pessoal? Esse aí eu desfoco mesmo, sem dó. Por quê? Porque a minha fotografia infantil é lúdica, né?
E o lúdico, ele se beneficia do desfoque de fundo, né? O desfoque de fundo traz magia à fotografia infantil, né? Traz contexto, né? Então eu gosto muito de desfocar o fundo, tá? Tá aí, ó, mais uma aí, também desfocado o fundo. Muita gente vê essa foto e fala, você fez no fundo branco, recortou e pôs um fundo. Não, não foi. Isso aí eu faço no lugar, tá bom? Essa foto aí foi feita no Paço Municipal aqui da minha cidade, na pista de caminhada que tem atrás. Tem uma plantação de bambu e é isso que está no fundo aí, tá bom? E sempre desfocando muito o fundo, tá? Se vocês observarem, até o pé do pai aí tá um pouco desfocado já, tá bom? Aqui também, aqui numa plantação de eucalipto, e também aí o fundo derretido, né? Aqui eu tenho uma luz bacana, né? Atingindo aí o modelinho, né? O nosso bebezinho aí. E o fundo aí derretido também, tá bom? E aí acabou os slides. Bom, pessoal, o que eu queria passar para vocês a respeito do desfoque é isso. Existem outras variáveis que também influem aí, interferem, né? Influenciam no desfoque de fundo, tá? Como, por exemplo, a milimetragem da lente que você está usando. Se você está usando uma grande angular, uma teleobjetiva, uma meia tele, tá? Tem vários outros fatores que influem, mas não influem assim tão diretamente quanto a abertura e a distância, tá? Eu queria mostrar para vocês mais esses dois fatores aí, para você que está começando, que está entrando nessa de desfocar o fundo, que é o que você precisa saber aí de primeira mão, tá? Assim, de cara, para você praticar. Depois, quem sabe, eu posso fazer uma outra live entrando mais a fundo na compressão de planos, que é uma coisa bem complexa, né? Gera até uma confusão aí na internet, a respeito da milimetragem da lente, né? Lente tele e tal. Eu posso fazer uma outra live, seria um pouco mais aprofundada do que essa aqui. Mas com essas informações que eu passei aqui, quem está começando pode aí tranquilamente absorver essas informações e usar aí nos seus ensaios, tá? Para desfocar o fundo ou não, tá bom? Geralmente uma cinquentinha é excelente, tá? Porque é uma lente barata, né? E com resultado muito bom. E com a 1855 do kit é mais difícil você conseguir um desfoque de fundo, tá? Porque é uma lente com o diafragma mais fechado. Como eu disse, existem outros fatores, né? Que é a distância, a distância focal e tal, né? A compressão de planos, mas eu não vou abordar nessa aula, tá bom? Posso aí futuramente fazer uma aula para abordar esses detalhes, beleza? Pessoal, agora é o seguinte, quem tiver algum comentário aí, né? Quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade aí, tá bom? Que eu vou ler aqui agora, tá? Boa noite, Roberto. Magna, até que enfim consegui assistir. Show, hein, Magna? Primeira vez que você assiste minha live, né? Já é minha aluna do meu curso pago e é a primeira vez que ela assiste minha live. Toda segunda, Magna, eu faço aqui, 8h30, e toda quinta no Instagram, 8h30 também. Aliás, pessoal, eu esqueci de falar no começo. Quem não me segue no Instagram, corre lá, Roberto Delano. Me segue lá, tá bom? Eu tenho 2 Instagrams. O Roberto Delano é para a parte de aulas, tá? Eu tenho o Roberto Delano Fotografia, que é mais para os clientes e tal, né? De ensaio. Mas também, quem quiser me seguir, lá fica à vontade. Mas no Roberto Delano é mais aula, tem bastante conteúdo lá também voltado aí para o aprendizado da fotografia, tá bom? Ricardo Linhares, boa noite.
Já cometi esse erro aí, Roberto. Qual erro, Ricardo? Karina Rafaela, fotógrafa, cheguei agora. Vai ficar salvo? Vai ficar salvo. Fica salvo, depois eu faço umas edições, né? Aí eu tiro a live e ponho o vídeo como vídeo normal mesmo, mas é a edição da live. Mas vai ficar salvo, dá para você assistir, fica aí vários dias até eu fazer essa troca. E depois da troca você assiste editadinho, tá bom? Ricardo, eu acho legal demais, pessoalmente. O que seria, Ricardo? Magna Lima. Tem um grande problema desfocar com a 1855. Então, é o que eu falei, né? A 1855 é uma lente difícil de você conseguir desfocar, porque ela é uma lente curta, né? Ela não é aí uma teleobjetiva e, consequentemente, ela é escura, né? Então é difícil mesmo desfocar. Compre uma 50, Magna. Pega uma cinquentinha, ou se você puder investir um pouco mais, pega uma 85. Porque 85 desfoca mais, tá? É assim, pessoal, eu vou dar uma breve explicação para vocês, tá? Eu não coloquei aí no conteúdo da aula, porque eu achei que ia complicar um pouco mais e seria interessante fazer outra live, mas eu vou dar uma breve explanação. Quanto mais tele a sua lente, mais ela desfoca. Então, por exemplo, se você pegar a 1855 do kit e a 18135 do kit, e puxar as duas no zoom máximo e enquadrar, andar para frente e para trás, o que for preciso para enquadrar e fazer a foto, a 1835, apesar de ser uma lente do kit com a mesma abertura da 1855, ela desfoca muito mais. Por quê? Porque ela é uma lente teleobjetiva. A distância focal dela é maior e isso aí é assim, é bem básico, acho que nem básico não é a palavra, mas é bem por cima mesmo isso que eu estou falando, tá? Envolve uma explicação bem mais complexa. Mas quanto mais milimetragem tem a sua lente, mais tele ela for, mais ela vai desfocar, tá? Você pega, por exemplo, uma 70-200, você põe ela em 70 e faz a foto, ela tem um desfoque. Você puxa ela em 200 e vai andando para trás para fazer o mesmo enquadramento, ela vai desfocar muito mais o fundo, tá bom? E então a 1855, além de ser uma lente escura, né? Ela é f3.556, ela não é uma lente tele, tá? Ela é aí uma lente normal, né? 50 milímetros, a gente diz que é uma lente normal, tá bom? Não entendo muito bem disso que você falou, Roberto. Tenho muita dificuldade de grande angular, etc. Grande angular, Magna, é fácil. A grande angular é uma lente que abre o ângulo, tá? Abriu bastante o ângulo é uma lente grande angular. Geralmente, para abrir o ângulo, a lente tem que ser curta. 18 milímetros, 10 milímetros, né? Tem a olho de peixe, que tem 9 milímetros até. São grande angulares. Começou a fechar o ângulo da lente, ela vai virando teleobjetiva. Ela passa pelo normal, que é por volta de 50 milímetros, e para frente de 85, já começa aí de meia tele para teleobjetiva. E quanto mais milimetragem tem, mais teleobjetiva ela é. Consequentemente, ela fecha. Então, por exemplo, se você pegar a sua lente do kit e virar o zoom e deixar em 18 milímetros e entrar numa sala, ela abre o ângulo e você consegue fotografar aquela sala. Se você virar para 55, ela fecha o ângulo. Ela já não está mais em grande angular. Você não consegue fotografar a sala. Você vai ver só um pedaço da parede ou algum móvel na sua frente. Se tornou uma teleobjetiva. Tá? Lá no curso tem isso bem explicadinho. Tem uma aula lá que eu falo sobre isso. Tem com desenho, tá? Com gráfico, tudo tá bem. Eu mostro, ainda é foto da minha filha andando numa bicicleta. Eu pego ela em teleobjetiva, não abre muito, porque ela está no parque. Depois eu pego em grande angular, ela fica mais longe e abre bem aqui a distância na grande angular. Então, grande angular, visão aberta, teleobjetiva, visão fechada.
Grande angular, visão aberta e objeto distante. Teleobjetiva, visão fechada e aproximação do objeto. Tá bom? É simples. Ricardo Mendes, Roberto, o flash influencia alguma coisa no desfoque de fundo? Não, nada. Absolutamente nada. O que pode acontecer, né, uma influência indireta, e que nem é o flash é só um auxiliar, é tipo assim, ó, se você quer uma profundidade de campo, você está fotografando uma festa, né, e você quer uma profundidade de campo ali, você vai ter que fechar o diafragma, certo? E às vezes você fecha o diafragma e não dá fotometria. Aí você bota o flash lá para compensar aquela luz. Tá? Mas aí é pela deficiência da fotometria e não que o flash interfere na profundidade de campo. Ele não interfere em hipótese alguma. Tá bom? Alex Cesário. Seria possível conseguir um bom desfoque com uma lente mista de kit, tal como a RF 1850 mm? 1850? Eu nem sabia que tinha essa lente. É da RF essa lente? 1850? Cara, se for 150 de final, ela desfoca pra caramba, mesmo sendo 5.6, tá? Você puxa ela, o zoom máximo dela em 150... E desfoca sim, desfoca muito, tá? É o que eu falei, quanto mais tele, maior o desfoque. Então você puxou ali no 150, anda para trás. Às vezes a galera não consegue um desfoque de fundo, porque a lente zoom, ela traz uma comodidade. E a comodidade deixa a gente preguiçoso, tá? Eu sei porque eu já passei por isso. Então você bota a lente aqui, você põe a pessoa que você vai fotografar na sua frente, meio corpo, zoom, pá. Corpo inteiro, vira, zoom, pá. Você não vai para frente e para trás, porque a lente tem o zoom. E esse zoom que você mexe, mata o desfoque de fundo. Às vezes você tá com uma lente aí, uma 135 milímetros. Você fez um meio corpo. E aí você quer fazer um corpo inteiro, em vez de você andar para trás, não, você só vira aqui, ó. Aí você abre um grande angular e não tem desfoque no fundo. Bota ela no 135 e vai lá atrás. Enquadra na caminhada mesmo, para você ver como o desfoque de fundo aparece. Né? Então, ela desfoca sim. Se ela for 150, ela desfoca. Só que você tem que puxar o máximo de zoom nela. Tá bom? Roberto, tenho muito problema com o flash. O TTL, sempre erro. Olha, o TTL... Putz, o TTL, se você deixar ele... É só ligar, né? Ele já faz aí o cálculo e dispara a quantidade de luz ideal. Qual é o problema? O que acontece, Magna? A foto sai muito clara, sai muito escura. Qual que é o problema Porque, assim, tem muitos problemas que acontecem com o TTL, mas não é com o TTL, é com a configuração da câmera. Então, muitas vezes, a pessoa bota o flash lá e acha que o flash vai ser a luz principal. Pode fazer o que quiser com a câmera que o flash vai suprir a necessidade. Aí a pessoa joga o ISO lá embaixo, bota um ISO 100 lá, e bota fecha, né, tá com uma lente do kit, alguma coisa assim, e aí o flash não dá conta. Ele dispara em carga máxima e ainda assim ele não consegue iluminar, porque você forçou demais ali na configuração da câmera. Então é preciso ter um equilíbrio. Você não precisa fotometrar, deixar o fotômetro no zero, porque aí senão não tem lógica ter o flash. O flash é para suprir a falta de luz, mas também não pode ser faltando muito a luz, né? Porque existe uma potência. É como você tentar aí acender o farol do carro e achar que vai iluminar 10 quilômetros à sua frente, que não vai, né? Vai iluminar alguns metros. Então o flash também tem o seu limite. E muitas vezes o erro do TTL é porque nós extrapolamos o limite, tá?
Então, tem sempre que dar uma equilibrada aí, tá bom? Não deixar no meio, né? Porque senão não tem lógica usar o flash, mas também não forçar muito, jogar ISO lá embaixo de tudo, né? Fechar muito o diafragma, que força muito. E outra, se forçar muito, o jogo de pilha você não consegue dar 100 disparos, mesmo que seja aí um kit Eneloop. Vai as pilhas aí tudo pro pau rapidinho, tá bom? Eu comprei uma 50 essa semana. Pô, show de bola, Magna. Essa é a lente que não pode faltar. Olha, galera, eu troco, eu mudo, mas eu tenho sempre a minha cinquentinha aqui. É uma lente muito boa, né? Quebra um galho, faz ensaio, faz tudo com ela. E fica aí sempre na mão, porque é barata, né? Então, não dá nada ter uma dessa aqui. Entendi, legal, vou praticar mais. Eu vi sua aula, assim, com sua filha. Isso, exatamente. É a nova da R-APS-C. Cara, mas é 1850, pô, legal, cara. É uma lente bem interessante aí, hein? Ainda mais na R, né? Fica show de bola, cara. Eu não sabia, confesso pra você que eu não sabia. E vem no kit da R7, show de bola. Excelente conteúdo, Roberto. Vou assistir sempre, agora, e outros vídeos seus. Isso aí, Ricardo, tem bastante conteúdo aí, tá? Tem um curso básico de fotografia, bem na sequência certinho, tá? E vários outros vídeos aí de edição, Photoshop, Lightroom, fotografia. Eu tô sempre colocando esse conteúdo pra gente aí, tá? Pra quem gosta, pra quem é amante da fotografia, assim como eu, tô sempre colocando esse conteúdo aí pra nós, tá bom? Roberto, quando você usa o flash TTL, você tem que configurar a câmera, ISO, diafragma, velocidade? Sim, exatamente, é o que eu acabei de falar. Ó, quando você vai colocar o flash, o flash ele é uma luz auxiliar. Então, quando que você usa? Quando você não tem fotometria. Então, às vezes, olha o erro que eu vejo a galera cometendo. Coloca o flash na câmera e tenta fazer o fotômetro ficar no meio. E aí a pessoa reclama que a foto ficou cheia de ruído. Por quê? Às vezes o ISO subiu demais, né? Abriu muito o diafragma e tal. Só que, pensa bem, se o fotômetro está no meio, significa que a luz que está entrando é suficiente e não precisa do flash. Então você colocou o flash em cima da câmera, esquece fotometria. Você não vai trabalhar com o fotômetro no meio. Então você olha lá, você vai fazendo a fotometria. Você viu que ele caiu para o negativo, né? 1 ponto, 2 pontos, 3. Você pode trabalhar ali. Por exemplo, o ambiente, você botou ali, está com 1 ponto a menos ou 2 pontos a menos. Esse flash vai ser preenchimento. Ele vai aproveitar um pouco da luz ambiente, né? A câmera vai aproveitar um pouco da luz ambiente e o flash vai complementar aquela falta de luz. Caiu para menos 3. Setinha apontou lá sobre faixa, que já não vê mais nada. Você tem que entender que o flash vai disparar com maior força. E quanto mais aí você ou baixar o ISO ou fechar o diafragma, mais você vai forçar o flash, até chegar ao limite onde ele não consegue iluminar mais. Então é importante conhecer fotometria, saber que aquele ambiente, apesar de não dar a fotometria, não pode ficar muito escuro, porque senão o flash não dá conta, tá bom? Gasta toda a pilha rapidinho, dispara em carga máxima, né? Até a vida do flash diminui. Então, com certeza, você precisa aí também focar nas configurações da câmera, tá? Só que não são as mesmas de fotografar em um ambiente com luz, tá bom? Isso, a configuração, acho que erro com isso. É isso aí, é o que eu acabei de falar. Seus cursos são o máximo. Quero ficar vendo as aulas sempre. Os seus cursos são muito bem didáticos. Obrigado, Magna. É isso aí, tá bem mastigadinho lá, né? Não tem como não aprender. E tem tudo, né? Tem fotografia, edição, fotografia avançada, tem o ensaio do avião, como que eu faço aquela foto, né?
como que eu ponho um avião no ar, tudo aquilo lá tá lá no curso, né? Edição avançada, Photoshop, Lightroom, tudo. O curso é realmente, né, eu sou suspeito para falar porque eu sou o professor do curso, o curso é meu, mas realmente aí os alunos elogiam muito, né? Aprendem muito aí com o curso. Desse conteúdo que você falou, eu fiz esse erro muito ruído. Pois é, exatamente. Não fotometra. Deixa a fotometria. Não pensa em cravar o fotômetro, porque cravar o fotômetro com flash não faz sentido, tá bom? O que você pensa sobre fazer o desfoque na edição? Então, Alex, pergunta excelente. Olha só, o desfoque na edição, assim, um profissional sabe, ele bate o olho, ele sabe que aquilo foi feito na edição, tá? Mas o maior problema do desfoque na edição, né, porque tem esse problema de ficar artificial, nunca vai ficar igual o desfoque de uma lente. Se você pegar uma lente boa, cara, uma 135, f2, L da Canon, ou D da Nikon, né, ou qualquer outra marca, uma Sigma 135, uma 85, f1.8. Cara, o desfoque é da lente, é uma coisa assim que o Photoshop ainda não atingiu o nível de fazer um desfoque bonito daquele jeito. Pode fazer intenso, mas não é bonito. Não tem os desenhos do desfoque, não tem as luzes do desfoque. E mesmo que você capriche muito no desfoque de fundo, imagina só você pegar um ensaio com 50, 60 fotos para entregar e fazer 60 fotos, fazer em 60 fotos o desfoque no Photoshop. Cara, que trabalho! Que trabalho! Então dá para fazer? Dá para fazer. Se tiver uma 1855, dá para intensificar o desfoque na edição? Dá para intensificar. Mas você tem que estar sabendo, cara, que você vai levar muito tempo fazendo esse desfoque. Quanto melhor você quiser deixar ele na edição, né, o menos artificial possível, mais tempo você vai levar, tá? Tem as ferramentas no Photoshop para fazer o desfoque, né, mas é bem complicado. Principalmente cabelo, né, que às vezes, quando é um homem que tem um cabelo bem tipo meu, assim, quase careca e tal, né, ou alguma coisa assim, até que não é difícil, não, mas mulher, por exemplo, que tem mais cabelo, e às vezes o cabelo voa, ou mexe e tal. Nossa, dá um trabalho absurdo fazer aí o desfoque, tá? Claro, se você quiser um trabalho bom, né? Quiser um desfoque, putz, eu vejo galera postando umas fotos aí com aqueles desfoques feitos nos aplicativos, cara, que não tem profundidade de campo. O desfoque, ele precisa ter a profundidade, ele tem que acompanhar a profundidade de campo. A pessoa tá no chão, tá sentada, vamos imaginar uma criança sentada no chão. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui para mostrar, para exemplificar o que eu estou falando. Vamos ver se alguma de hoje dá. Por exemplo, essa foto aqui. Olha só, a profundidade de campo, ela é mostrada no chão. Então, se você olhar, por exemplo, no pé dela, e tudo que está alinhado na vertical, na horizontal com o pé dela, está em foco. O pedregulho da rua está em foco, tá? E vai até o fim. Por quê? Porque isso é a profundidade de campo. E às vezes eu vejo aí a galera postando fotos com o desfoque, e aí pega só no meio ali, onde está o objeto, e o resto fica desfocado. E não tem profundidade de campo, porque matou as laterais aqui onde tem a profundidade de campo. Então, quando você vai fazer o desfoque no Photoshop, você precisa fazer em camadas para simular a profundidade de campo. E isso dá trabalho. Dá para fazer? Dá, mas é trabalhoso. Então, cara, compensa mais investir numa lente e já ter o desfoque aí
Eu não sei se você se inscreveu aí na Semana da Fotografia Criativa, mas eu vou comentar sobre isso. Isso é uma das coisas que eu vou comentar lá na semana. Eu vou falar sobre essa parada aí de fazer o desfoque no clique ou na edição e tal. Eu vou fazer uns comentários sobre isso aí, tá? Mas é basicamente isso aí. Às vezes compensa muito mais você investir aí numa lente, né, do que ter esse trabalheira toda para desfocar na edição. E ainda não fica tão bom quanto o da lente. Beleza? Professor, já pensou em fazer uma aula em campo ensinando o pessoal com a sua própria câmera? Então, eu estou para fazer. Eu não sei se vai dar certo nessa quarta-feira, mas eu acho que vai rolar nessa quarta. Eu estou esperando uma resposta da modelo. Mas nessa quarta-feira, eu vou fazer uma live pelo Instagram. Olha só, galera, corre lá no Instagram me seguir para vocês ficarem por dentro dessa live, tá? Eu vou fazer uma live, vou fazer o ensaio e a live no ensaio. Aí eu vou mostrar a direção de modelo, como que eu faço, que câmera eu uso e tal. E vai ser direto ali, tá bom? Vai ser sem cortes e diretão aí, tá bom? Vai ser mais ou menos isso aí. Vocês vão ver como que eu trabalho na prática, tá bom? Então, corre lá no Instagram, Roberto_Delano. Vou escrever aqui para vocês o meu Instagram. Ó, esse aí, ó. Procurem aí que vocês vão achar aí o meu Instagram e vai rolar essa live aí. Tá bom? Você acha que edição é sempre necessário? Sim, eu acho que sim. Até porque eu fotografo em RAW. E o RAW, ele deixa a imagem sem vida, né? Opaca, pouca cor, sem contraste. É a característica do RAW, porque ele armazena muita informação e você traz tudo isso na edição. Então eu acho que a edição, eu acho que a fotografia digital, a fotografia moderna tirando a composição, né, toda essa parte, né, de criação da fotografia, a fotografia é 50% clique, 50% edição, tá? 50% a captura ali, a câmera, e 50% a edição, Lightroom ou Photoshop. Então, é muito necessário, né? Até porque, se você fotografar em RAW, você precisa editar. Se você fotografar em JPEG e quiser entregar direto, a câmera já aplica edições, né? O que você seta lá na câmera, como contraste, nitidez, saturação, é tudo edição que a câmera vai aplicando à foto, para entregar aquela foto pronta. Então, a edição é realmente um processo necessário. Tá bom? Show! Karina Rafaela, fotógrafa, você pega modelo profissional? Às vezes, eu já tenho assim umas modelos, né, que são amigas minhas aí, que eu dou um toque, elas posam para mim e tal. Às vezes eu faço com cliente mesmo, né, mas às vezes pego profissional, às vezes não, tá? E assim, eu sempre, quando é para esse tipo de, ou aula, alguma coisa assim, que eu monto, aí eu faço uma troca, né? Eu fotografo, depois eu passo as fotos para modelo e boa, tá? Mas nada muito assim absurdo não, tá? Geralmente a galera gosta de fotografar comigo, né? Tem umas modelos aí que gostam do meu trabalho e tal e estão sempre me procurando aí. Aí quando eu preciso também eu procuro, tá? Parabéns pela aula. Vejo que nessas situações vai muito do que você deseja. Exatamente. É tudo na fotografia, na verdade, né? Vai muito do que você deseja. Isso, Maurício, é uma coisa que eu também vou comentar na Semana da Fotografia Criativa. Tudo é uma questão do que você quer, né? Se você quer um estilo de fotografia, você vai pender para um lado, com equipamento, com câmera, lente, iluminação. Se você quer um outro estilo, é o outro lado. É mais ou menos o que eu falei na live de quinta no Instagram, a respeito do estúdio e do externo. Se você quer estúdio, você vai ter que desembolsar uma grana com tocha, com softbox, com iluminação, com fundo, com um monte de parada doida aí.
né? Se você quer externo, não, você precisa de uma câmera e uma lente. E de repente aquela grana que você não vai investir na iluminação, no aluguel de um estúdio e tudo mais, dá para comprar uma porrada de lente legal aí, né? Lente bem top. Então tudo vai do que você busca, né? Do que você quer aí na sua fotografia. Tá bom? E aí, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Gente, fala aí uma coisa para mim. O vídeo foi bem fluido hoje aí? Teve alguma travada, alguma coisa? Eu fiz umas configurações diferentes aqui no meu equipamento de transmissão e eu estava com medo de travar. Mas eu acho que foi de boa, né? Escrevam aí para mim. Silvânio Nascimento. Fotografia é uma obra de arte. Quando faço uma foto, penso que é uma obra de arte. Só sofro na edição. Cara, a edição é mais fácil do que a fotografia. Aprender fotografia é um pouco mais complexo até do que aprender edição. Porque a fotografia precisa de você se deslocar. A fotografia tem uma certa matemática, né? Entre velocidade, abertura, ISO. A diferença é que é mais prazeroso, né? Mas a edição, depois que você aprende também é prazerosa. Quando você aprende uma edição e finaliza uma foto e olha e fala, uau, cara, aquilo dá uma satisfação na gente que é muito grande, cara. Eu acho muito importante. Eu a parte de edição no meu curso, eu dou muita atenção, né? Dou muita atenção, porque faz parte, né? A edição faz parte da fotografia lúdica, né? Da fotografia mais estilo russo, ou da fotografia fine art. Tudo isso, a edição faz parte, tá bom? Galera que está no curso aí sabe, né? A atenção que eu dou para essa parte de edição, né? E também ensino aí bem explicadinho da forma que eu ensino aqui essas aulas aí, tá bom? Numa sequência lógica, né? E a galera pega bem aí, tá bom? Ricardo Mendes, a live foi foda. Boa, Roberto. Tema, áudio, vídeo, slides, enfim, super valeu, como sempre. Transmite muito bem o seu conhecimento e experiência. Valeu, cara. Valeu, Ricardo. Alex Cesário, Roberto, excelente seu canal. Todos os seus vídeos você transmite muito bem. Show de bola. Cara, eu confundi as duas. Eu confundi as duas frases aí. Pulou rápido. Mas é isso aí. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Alex. Obrigado, pessoal. Ricardo Linares. É isso aí, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Quer fazer mais algum comentário? Pessoal, se inscrevam lá na Semana da Fotografia Criativa, tá bom? O link tá na descrição aqui do vídeo. Depois que terminar, vocês correm lá, clicam e façam a inscrição. Vai ser um conteúdo muito, 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 muito top. Beleza? Eu ainda estou engatinhando na fotografia e na edição, mas com o tempo pega, viu, Magna? Vai que vai. Um dia ainda faço seu curso. Cara, manda bala lá que você não vai se arrepender, viu? Você vai ver um salto enorme na sua fotografia, tá bom? E o meu curso tem garantia, tá? Quando eu abro as vagas, eu dou garantia. Você tem 30 dias para ver o curso. Se você achar que não valeu a pena, pode clicar em cancelar lá que o dinheiro é devolvido na hora. Sem questionamentos, ninguém vai te ligar, nem te mandar e-mail, nem perguntar por que você está cancelando. Tá bom? E olha, galera, até hoje, eu tive um cancelamento só no meu curso. Ainda era um senhor lá de idade que ele comprou, acho que ele não sabia muito bem o que ele estava comprando, e aí ele acabou cancelando de boa. Mas nunca tive um aluno que cancelou um curso meu. Show aula, aprendo muito contigo, Silvano. Você usa flash ou softbox em externos femininos? Ó, nos femininos, às vezes, dependendo da proposta do ensaio, eu uso. Eu tinha aqui estava no gatilho aqui uma foto, mas eu tirei, então não vou nem procurar para vocês. Mas às vezes, no feminino eu uso. Quando a proposta pede, né? Por exemplo, um ensaio mais dramático, uma luz dramática, alguma coisa assim, dá para usar.
Agora, no gestante, eu não uso, porque eu acho que não combina dramático com gestante, porque o flash, cara, querendo ou não, ele faz uma luz dramática na imagem. E no infantil, nem pensar, aí eu não uso mesmo, porque infantil não pode ter nenhum traço de dramaticidade, tá? É lúdico, é suave e é inocente, não pode ter dramaticidade. Mas no feminino, às vezes, eu uso sim, tá bom? Então não precisa comprar flash. Karina, se você for trabalhar com ensaio, não. Não. Gestante de jeito nenhum. Nem gestante, nem infantil, e nem feminino, nem qualquer um tipo de ensaio externo precisa flash. Flash você vai comprar se você for fazer evento. Aniversário infantil, batizado, casamento, essas coisas, aí sim você precisa de um flash corporativo, tá? Mas ensaio não. Eu nem levo flash em ensaio. Eu só levo quando eu sei exatamente que eu vou usar o flash. Mas tipo, colocar o flash na mochila para ir fazer um infantil ou um gestante, nem a pau. Não tem lógica. Tá bom? Eu amei, excelente, adorei a aula de hoje. Robson Cruz. Show de bola, Magna, eu amei. Não se esqueçam, segunda-feira que vem, live aqui no YouTube, toda segunda, 8h30. E quinta-feira no Instagram, tá bom? Também 8h30. E quarta-feira, pessoal, fiquem de olho lá no Instagram, porque se tudo der certo, vai rolar um ensaio com live ao vivo para vocês. Vocês vão ver eu trabalhando na prática como é que eu faço os meus ensaios, tá bom? É isso aí, pessoal. Só respondendo aqui a última questão aqui. Não precisa mesmo no nublado, de jeito nenhum. Nublado é melhor ainda para fotografar sem flash. Luz suave por todo o espaço. Então é aí que não precisa mesmo, tá? E o que você acha da 24mm? Eu, particularmente, não gosto de grande angular. A minha pegada é mais tele. Então, se eu precisar usar 24, eu uso a zoom minha, tá? A 1770 Sigma. F284. Aí eu jogo ela no 24. Mas é uma lente muito boa, tá? Quem gosta de grande angular, é uma lente, tanto da Canon quanto da Nikon, ela tem uma nitidez absurda. Lente muito boa. Se você gosta de uma pegada mais aberta, mais angular, vai que é uma excelente lente. Tá bom? Silvânio, vai abrir agora em setembro, tá bom? Fica de olho, participa lá da semana da fotografia criativa, que aí eu já vou passar informações lá. Mas fica de olho que vai rolar aí, tá bom? Gestante, ela é boa. Sim, é boa. Vai da sua pegada aí no gestante. Se você gosta de angular, ela é excelente. Excelente. Tem gente que gosta do olho de peixe. Eu tentei fotografar com olho de peixe e não me adaptei muito à linguagem. Mas, cara, olho de peixe é 9mm, 8mm. Super GA, né? E ainda dá aquele efeito de olho de peixe. Mas é tudo uma questão de linguagem, né? Então, quem tem uma linguagem puxada para uma 24mm, uma 35, por uma 18, né? Por uma 10-18, 10-24, excelente. Bom, pessoal, é isso aí então, tá? Dados os recados aí, obrigado a todos que estiveram comigo até aqui. Um forte abraço para vocês e nos vemos nas próximas lives. Até mais!